Olá, gente. Eu resolvi, tá? Eu gravei um vídeo, tem aí embaixo, sobre efeito sombra. E eu resolvi pegar algumas frases aqui que eu marquei para comentar um pouquinho com vocês. Vou tentar liberar os comentários, que aí vocês podem escrever a frase desse livro, quem leu, né? Quem tá lendo, alguma frase que vocês botam entre aspas, tá? Que vocês consideram importante, ou comentar sobre alguma parte do livro. Sintam-se à vontade para ter essa troca, né? Ah, Flávia, eu gostei dessa frase aqui. Pegar uma qualquer aqui, ó. A sombra se esconde na vergonha, nas passagens secretas da sua consciência. Ter um lado sombrio não é possuir uma falha, mas ser completo. Isso é uma das frases. Então, assim, se tem alguma frase que interessou, se vocês puderem compartilhar, entre aspas, com a gente aí nos comentários. E eu vou pegar algumas, né? Vou tentar escolher duas, que aqui tem muito pano para manga, gente. Lembrando que o efeito sombra ele usa do conhecimento do Jung. O Jung foi um psicanalista que ele pegou muito assim o conhecimento do Oriente, do lado místico da psicologia, vamos dizer assim, né? O Oriente, essa coisa do ego, do espírito, da alma, da essência. Então a sombra é como uma parte da alma que a gente não quer ver. É como se fosse uma parte do inconsciente, mas ele não chamou de inconsciente, vamos dizer assim. Ele chamou de sombra, esse lado que a gente finge não ter, que a gente trancafia dentro de um baú, dentro do baú da nossa alma, lá no finalzinho, né? Então ele está falando que, na verdade, isso é ser incompleto, né? Esse livro ele fala isso, usando essa perspectiva do Jung. Quando eu nego uma parte de mim, eu não sou completa, né? Então, por exemplo, se eu tenho 2 braços, mas esse braço eu oculto, eu faço de conta que ele não existe, eu não estou me mostrando completamente para o mundo, eu estou me mostrando uma parte de mim. A partir do momento que eu mostro esse braço, aí eu estou me mostrando completamente. Então a sombra, vamos dizer que a sombra seria esse meu braço. Então a sombra meio que eu escondo, né, esse lado que eu não quero enxergar, e eu mostro só esse aqui. Então a sombra é como uma parte sua, do seu psicológico, mas que você esconde, por ela carregar uma essência que socialmente não é tão apoiada, não é tão aprovada, né? Então eu vou pegar umas 2 frases aqui para vocês terem uma ideia. Quem não leu, quem está pensando em ler, é bom que já vai ter uma ideia do modo que eles escrevem, né, no livro, né? Esse é bom. Fala de transferência. É um dos itens principais da psicanálise, que a gente usa muito na terapia, né? Os psicanalistas. Eu sou psicóloga clínica, mas às vezes eu emprego alguns métodos de Freud, tá? Mas eu não sou psicanalista. Eu conheço Freud, conheço Lacan, conheço todos eles, ok? Uma frase aqui na página 56, ela fala assim: olhe para si mesmo e veja o que esse jogo de culpar os outros revela sobre você. Quando você comenta de uma vizinha: nossa, olha a roupa daquela mulher, nossa, olha a bermudinha, gente, tá ridícula, né? Isso é um exemplo que eu dei, tá? Né? Tô representando. Isso fala mais sobre você do que a vizinha que você está comentando. Será que essa raiva, esse longe de mim, na verdade não é um desejo inconsciente de você ser mais sensual, de você despertar sua libido e mostrar para o mundo a mulherona que você é, e no entanto você acha mais fácil criticar o outro, a outra, né? E você está se tremendo toda por dentro para vestir uma bermudinha daquela, mas você está acima do peso, ou considera aquela bermuda muito vulgar, mas no fundo você gostaria de estar até mais, uma bermuda mais curta que aquela. É isso que ele está falando aqui, né? Uma outra frase:
Você não pode ter uma moeda sem cara ou sem coroa, nem uma corrente elétrica sem um terminal positivo e outro negativo. Eles estão falando que é inevitável. Você não pode negar uma parte da sua alma. Não existe alma sem uma sombra, né? Sem um lado de sombra. Nós mostramos aquilo que a sociedade preconiza, defende, aprova, mesmo que de maneira subliminar ou discreta, né? Nada é muito exposto, é muito sutil, mas existe, né? Um molde ideal, uma aparência ideal, né? É tudo muito sutil, subliminado, através do marketing, da propaganda, né? Das novelas, dos programas de TV, das redes sociais, tudo muito sutil, mas ali tem um padrão, ali tem um exemplo a ser seguido, e a gente internaliza, a gente absorve isso e começa a achar o que é feio e bonito conforme a ótica do mercado, da mídia. Por que a mídia, aqui, estou usando o efeito sombra, ele leva a isso, a reflexão. Por que a mídia acha que mulheres de cabelo curto ficam masculinas? Até onde eu sei, tirar o cabelo não vai me fazer mudar de gênero físico. Não é? Por quê? Porque o cabelo comprido tem um marketing por trás, tem um monte de cosméticos, marcas de cosmético, né? Tem todo uma química, essas empresas, tem salões de beleza, né? Tem empresas de cosmético, né? Condicionador, shampoo, creme, hidratante, repositor, não sei o que, hidratante, óleo de pentear, né? Tem toda uma empresa aí por trás. Então, se as mulheres decidirem fazer isso, não é interessante para eles. Por que eles vão fazer com o produto deles, não é mesmo? Aqui, ó, creme rinse, shampoos, creme pentear. O que eles vão fazer com isso, se todo mundo resolver cortar o cabelo assim? Então, o que eles fazem? Eles investem num marketing pesado, em que as mulheres têm aquele cabelo esvoaçante. Usa o shampoo tal para você... diva, né? Maravilhosa, nenhum homem, todos os homens caem aos seus pés. E agora estão começando a incluir homossexuais também. Então, todos os homens e mulheres caem aos seus pés. Né? Então, assim, você acaba se tornando seu cabelo, porque, críticas à parte, né? As pessoas começam a ficar muito fúteis, se preocupar só com a aparência, só com o cabelo, e esquece de outras coisas, de trabalhar a mente, que dá trabalho. Quem hoje em dia gosta de trabalhar, né? Alguma coisa? Não, a maioria que é fácil, que é tudo fácil, que é atalho, né? Então, as pessoas, cabelo lindo, já só aceita, beleza. Não, gente, por favor, não tô criticando quem tem cabelo comprido, fica bem claro, tá bom? Não tô criticando. Só tô comentando que existe sim um interesse subliminar por trás de tudo isso. Uma empresa de cosmético, né? Uma empresa... tem essas coisas aí, né? Que é interessante. O que eles vão fazer com produtos se todo mundo cortar o cabelo, né? Então eles investem pesado no marketing. Tudo que vocês assistem praticamente hoje em dia tem propaganda, né? Que nós assistimos. Eu também, infelizmente, estou nessa leva aí, né? A gente tem que aguentar ver 500 vezes uma propaganda. Por quê? Porque isso fixa na nossa cabeça. É música, é imagem, é cor, fixa na nossa cabeça que aquele produto e tal, e quando você vê aquele produto, você se sente impulsionado para ele e quer comprá-lo, né? É um marketing ofensivo, agressivo, né? Então, gente, é isso, né? Por quê? Porque eu mesma, uma parente minha, eu cortei, fica tão masculina, não sei o que. Minha mãe já comentou também. Mas, cara, eu me sinto bem assim, sabe? Eu me sinto bem assim. Então, com licença. Não sei por que as pessoas acham que cuidar da vida dos outros, cuidar da própria vida, também dá direito a cuidar dos outros, né? Irônico isso, né?
Cada um tem a cabeça, cada um tem a sua cabeça para cuidar, o cabelo que desejar ter, né? Eu cuido do meu. Se a outra pessoa pinta de louro, a outra de vermelho, de azul, de roxo, verde, neon, fosforescente, cada um tem a sua cabeça, gente. Vamos viver. A graça do mundo é a diversidade. Se todo mundo fosse a mesma cara, o mesmo cabelo, a mesma cor, ia ser um saco, né? Ia ser um porre, né? Então é bom que a gente seja diversificado, gente. É bom essa variedade, sabe? É bom, é bom. As cores do arco-íris. O arco-íris, se fosse tudo a mesma cor, não ia ser arco-íris, né, gente? Pô, vamos lá. Um outro exemplo muito interessante, uma outra frase aqui interessante. Lembrando que eu estou tirando trechos desse livro apenas para pontuar, vocês verem o que eles falam. Se quem não leu, para ter uma ideia mais ou menos de como eles verbalizam, entendeu? Isso é uma forma até de passar uma boa literatura para vocês. Eu indico esse livro, ele é bem bacana. O Efeito Sombra, Encontre o Poder Escondido na Sua Verdade, da editora Leia, Depra Chopra, Debbie Ford, Marianne Williamson, tá? Aqui os 3 nomes, tá? Tem essa palminha aqui, que significa o quê? A identidade de cada um, né? As digitais variam para cada um. E preto e branco significa o quê? A sombra por trás da sua identidade, né? Pelo menos eu interpretei dessa forma. Eu não sou verdade absoluta. Podem mostrar o que vocês interpretaram também. Vou adorar ler. Ok. Um outro item aqui que eu posso ler para vocês, um trechinho, tá? Você e eu podemos pensar que esse seja um conselho insensível, mas o fenômeno de chegar ao fundo do poço é bem conhecido nos círculos de dependência. Aqui eles falam dependência afetiva, de drogas, né? Essas coisas, né? Ele pode representar um risco terrível, pois quando a sombra arquiteta teu blefe, ela recorre ao extremo da autodestruição. Gente, o Freud ele comenta muito do inconsciente, que nós temos o lado consciente, o superego, que é a cultura, e o inconsciente, que é aquilo que pertence ao nosso instinto mais primal, mais selvagem dentro da gente. Porque, negando ou não, nós somos seres racionais, mas somos animais. Racionais, mas somos animais. Nós temos um instinto selvagem dentro de nós, né? Alguns mais aguçados, outros mais, vamos dizer assim, civilizados. Mas todos nós temos um lado meio animalesco, que a gente veio lá dos homens das cavernas, né? Ainda tem um pouquinho disso, esse instinto de sobrevivência, né? A gente tem umas conexões com esse povo antigo, são menores, nós estamos bem disciplinados, bem socializados, mas ainda carregamos muito desse instinto primal, né? Então é isso que ele está falando aqui, ó. Então a sombra tem muito a ver com esse instinto primal, com esse instinto que não segue muito as regras, que é muito espontâneo, que é muito instintivo, que é muito natural no seu, autêntico, né? Não há limite prático na extensão de sofrimento que o inconsciente pode criar, e todos nós somos frágeis. Então eu penso, um ótimo exemplo, uma pessoa que é homossexual e ela reprime isso. Ela reprime isso de todas as formas, porque a família dela, é um exemplo, tá? A família dela é aquela família heteronormativa, né? E discretamente homofóbica, vamos dizer assim. Tem um seriado muito bom chamado Baby, da Netflix, que tem um personagem assim, é um Brandon, né? Ele é um garoto, adolescente, e ele descobre a homossexualidade dele na adolescência. Então ele tenta reprimir isso. E como ele reprime isso? Sendo violento com os outros colegas. Porque a sombra, ela cobra. Imagina a sombra como uma parte sua que você tranca dentro de um quarto escuro. Imagina uma Flávia, uma parte dessa Flávia, que eu tranco dentro desse quarto escuro e deixo ela lá. Ela vai ficar querendo sair, ela vai esmurrar a porta, porque ela quer viver, ela quer existir, ela faz parte da sua essência, ela quer viver, ela tem esse instinto de viver também. E você está prendendo ela lá, e ela fica agitada. Por isso que muitos homossexuais, eles casam, têm casamentos héteros, mas têm vida dupla, né? Porque eles precisam saciar essa sombra
que exige essa existência também, né? Ela cobra isso. Então, como é que cobra dele? Deixando ele angustiado, deixando ele impotente com a esposa, deixando ele depressivo, né? Abatido, com baixa autoestima. E aí, consequentemente, ele acaba tendo essa vida dupla, um parceiro paralelo, sem ninguém saber, para saciar essa sombra que ela cobra, né? Esse lado dele que ele não quer ver. Tá lá trancafiado, mas tá lá batendo batendo na porta e quer sair, né? Então é complicado lidar com isso. Como lidar consigo mesmo? Como se aceitar? Como se amar plenamente? Né? E aí, os dependentes ou qualquer um que esteja nas garras da energia da sombra estão presos numa névoa de ilusão. Dentro dessa névoa não existe nada além de fissura e terror de não conseguir satisfazê-la. Porque chega uma hora que você... É como uma panela de pressão, né? A sombra, ela vai aumentando essa pressão. Chega uma hora, ela explode, né? Ele bate, esse homossexual não assumido, ele pode bater na esposa, nos filhos, a frustração dele, né? Quem não está conseguindo viver aquilo que é dele. A sexualidade é algo que nasce com a pessoa, gente. É algo que nasce. Então, como falamos, uma orientação. Não é uma escolha. É algo que já está lá. Já está pronto. Já vem pronto, né? Só que alguns descobrem ao longo da vida por quê? Porque tiveram uma infância tão opressora que eles recalcam isso. O Freud chama de recalque, né? Tranca isso lá dentro. Aí quando passa uma parte da vida que já tem uma independência, já tem o seu próprio cantinho, aí ele começa a perceber coisas que ele não percebeu lá atrás. E aí muitas vezes... O Rick Martin é um exemplo, né? Ele viveu um bom tempo da carreira dele como... Ele era do Menudo, se eu não me engano. E ele não era assumido, né? Então ele viveu aí chegou um ponto que ele falou que ele não tinha mais condição de esconder isso, era dele, ele estava angustiado já. E agora ele é casado, tem filhos, é casado com outro homem, né? Eu não sei se eles estão juntos ainda, faz tempo que eu não procuro notícia dele, mas agora ele está feliz, você vê nas fotos dele, ele ri, né? Ele está realmente realizado. Então, gente, é bem interessante esse livro, tá? Eu li esses pedaços para vocês. Deixa eu ver se eu acho alguma outra frase. Que eu posso falar para vocês, tá? Interessante isso aqui, ó. Uma outra frase para vocês terem ideia do como esse livro apresenta ideias para vocês. Os dois caminham de mãos dadas, na verdade são um. Qualquer mudança que você faça no nível da alma também gera modificação no mundo externo, que é um espelho da alma. Página 45, bem no começo. Então, qualquer mudança que você faça no nível da alma, emocional, também gera uma modificação no mundo externo, que é um espelho da alma. Olha que lindo! Porque a gente enxerga o mundo conforme os filtros que colocam nos nossos olhos. Crenças, costumes, tradições. Em alguns países do Oriente Médio, andar sem aquele véu, né, é inconcebível. As pessoas não conseguem deixar de usar aquilo, porque a cultura, aí se habitua com a cultura. No entanto, aqui no Brasil, um brasileiro, uma brasileira nata, que não tem contato com a cultura lá, né, do Oriente Médio, vai achar estranho andar com aquilo, vai achar abafado, incômodo. Então a cultura, ela bota filtros nos nossos olhos que a gente começa a enxergar como algo maneiro ou como algo ridículo, né? A cultura, ela direciona também o nosso olhar, né? Então, é isso que ele está falando aqui, né? E o que acontece? Quando você se conscientiza de quem você é, do que você gosta, do que você
realmente é, sem a falsa crença passada de repente pelos pais, pelos amigos. Quando você olha para si de uma maneira carinhosa, quando você olha para si de uma maneira amorosa, você se permite ver todos os seus lados, todos os seus ângulos, 360 graus. Né? E aí você começa a se respeitar, você começa a se amar, você começa a olhar aquilo que está incomodando, aí você... Por que Carl Rogers? Eu estou pensando em trazer Carl Rogers para vocês. É muito interessante. Ele fala muito dessa mudança. O que acontece? Quando você começa a ver o que... Você olha para a sua alma de maneira plena, completa. Olha, eu sou assim. Essa minha unha está grande, vou cortar. Vou pintá-la. Quando você se olha como você é realmente, você pode ver o que você pode melhorar ou piorar. Quando a gente se nega, a gente não vê o que pode melhorar, a gente não vê o que pode mudar. É a partir do momento que me vejo como sou que me torno capaz de mudar. Carl Rogers. E eu sou mais feliz sendo como eu sou e deixando que os outros sejam como eles são. Carl Rogers. Ele é incrível, eu uso muito o humanismo na terapia que eu faço também. Humanismo e existencialismo, né? Então ele fala isso. Quando você enxerga o que você realmente é e você consegue mudar, eu não gosto disso, você consegue mudar, isso muda toda a realidade ao seu redor. Repara só, quando você está feliz e você sai de casa, parece que tudo está a seu favor. Quando você está com aquele dia meio irritado, parece que tudo na rua quer te irritar. Na verdade, a realidade é a mesma. A rua e as pessoas são as mesmas praticamente. Mas é a sua perspectiva, o seu humor que faz você olhar aquilo de um ângulo diferente. Então aqui ele está falando isso, ó, qualquer mudança no nível da alma também gera uma modificação no mundo externo, que é um espelho da alma. Olha que lindo. Quer dizer, você enxerga aquilo que tem dentro de você. Se você é uma pessoa rancorosa, invejosa, você só vai ver o quê? Pessoas invejosas, traição, maldade. Mas se você é uma pessoa alto astral, você vai querer andar com gente assim, brincalhona, cantora, né? A forma que você é por dentro reflete o seu mundo externo. E, consequentemente, nós somos o tempo todo influenciados pelo ambiente, mas nós também influenciamos o ambiente. Sabia disso? Se você chega num lugar, por exemplo, você vai fazer um exame de sangue, você chega lá no atendimento e você fala assim: aqui minha carteira, anda logo aí que eu tô com fome, tô em jejum. Você acha que a atendente vai atender você como? Tá que pariu, mais uma chata. Se não bastasse mais 5 que eu já atendi. Agora se você chega lá, aqui, é por gentileza, né? Gostaria de fazer um exame de sangue e tal. Com certeza. O tempo todo a gente influencia na realidade também, a forma que a gente fala com a realidade, certo? Por exemplo, se vocês estão me assistindo é porque a forma que eu falo cativou vocês a depositar uma confiança no que eu estou dizendo. Então nós, o tempo todo, a imagem que nós transmitimos, a voz que a gente usa, a forma que a gente age, o comportamento, a gente influencia também reações nas pessoas. E essas reações podem ser positivas ou negativas. Como ele falou muito bem aqui, o mundo é um reflexo da nossa alma, muitas vezes, né? Ok, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu... Só para fechar, senão esse vídeo vai ficar muito compridinho.
Aí ele fala da projeção, que eu falei, que da mulher criticando a bermuda do outro, no fundo ela estava se projetando nela, que queria estar no lugar daquela outra mulher, né? Ok? Deixa eu ver só se eu acho mais alguma frase aqui. Ah, sim. Só para fechar, gente, olha só, página 38. Se as crianças fossem ensinadas a se manter alertas quanto à sua sombra, contando até mesmo seus sentimentos obscuros, perdoando a si mesma por não serem boas o tempo todo, aprendendo a libertar impulsos sombrios por meio de escapes saudáveis, então haveria bem menos danos à sociedade e ao ecossistema. Vocês entenderam? Está dizendo, gente, que é para aceitar o nosso lado bom e o nosso lado ruim. O Jung, ele gostava, a gente pode usar, como ele usava muito o misticismo oriental, a gente pode usar o Yin e Yang. Deixa eu desenhar aqui para vocês, alguma coisa assim, ó. Esse sinalzinho aqui que todo mundo conhece. Aí ele fica aqui todo pretinho, tem essa bolinha branca, né? E aqui a bolinha. Quer dizer que nada é tão puro que não tem alguma coisa escura, alguma coisa obscura, nem tudo que é sombra não tenha um ladinho que seja claro, né? Então, é isso que ele está falando ali. É você ver o seu lado luz, mas também ver o seu lado sombra. É você ver suas qualidades, mas também ver aquilo que você considera como pontos fracos, defeitos. Mas será que são defeitos? Né? Será que você olhando para isso com um pouquinho mais de amor, não seria de repente até alguma coisa mais autêntica, que você poderia acrescentar à sua vida, esse lado que você está negando? Né? Jung tinha coragem para ver que cada um de nós precisa de um lado sombrio para ser quem somos. O Jung ele defendia viver essa plenitude, você ser a sua luz, mas também ser a sua sombra. Que a sombra e a luz se tornem aliadas, complementares, irmãs. Que você, a intenção do Jung é que o homem vivesse plenamente, ele vivesse em sua integridade, né? E isso a gente pode pegar os exemplos, os monges, né? Que eles meditam, eles entram em contato com seus sentimentos, com as suas emoções, com seus pensamentos. Eles tentam viver de maneira plena, em contato com o físico, mas também com a essência, com o espiritual, né? Com a luz, mas também com a sombra, né? Então, gente, esse livro eu super indico, é um livro que leva a essa meditação interna, essa reflexão, tá? Ele é baseado nos ensinamentos de Jung, que o Jung tendeu para esse conhecimento místico oriental. Tá? Então aí acrescentei um pouquinho mais no vídeo que eu gravei para vocês embaixo e eu espero ter clareado aí algumas coisas relativas ao livro. Qualquer dúvida vocês podem comentar, que eu vou ter todo o carinho de responder. Eu vou tentar responder a todo mundo, tá bom? Um grande abraço, indico para vocês esse livro, tá? Obrigado por assistir, tudo de bom. E que vocês consigam aí entrar em contato com a sombra de vocês, né? E ter essa aliança, né? Eu tive que olhar minha sombra muitas vezes, eu faço terapia, né? O psicólogo tem que fazer terapia. E às vezes eu esbarro com ela, viu? Só que a minha sombra é como eu, é muito boazinha também. Ela tem um lado às vezes meio atrevido, brincalhão, mas tem boa índole. Vocês não sabem o alívio. Antes de abrir a cortina e olhar, tinha um medo danado. Mas eu faço justamente a psicanálise com o lacaniano, né? E aí eu conheci a minha sombra, tô conhecendo ainda, né? A minha plenitude espiritual. E eu indico a vocês, né? É legal vocês cuidarem da saúde mental, não só a física, né? A saúde mental é muito importante. Mas cada um sabe onde o sapato aperta, não é? Todos nós somos inteligentes, todos nós temos capacidade de lidar com a vida. É só como o Carl Rogers ele falava, todo mundo tem propensão ao autodesenvolvimento. Basta você
investir nisso, basta você regar essa plantinha que tem dentro de você e você vai se tornar uma bela árvore. Basta você regar, dar luz, dar amor e você vai se tornar uma bela árvore. É o Carl Rogers fala. Eu estou pensando seriamente em trazer ele para vocês, porque ele é apaixonante, tá? Não desmerecendo a psicanálise, que é maravilhosa também, mas eu acho muito interessante falar um pouquinho sobre o humanismo, né? Pegar um livro de Carl Rogers aí e vou apresentar para vocês o nosso novo amigo Rogers, né? Tá bom? Eu espero que tenham gostado. Um grande abraço. Muito obrigada por assistirem. Tudo de bom para vocês. Um bom encontro aí com a sombra. Eu espero que ela não esteja tão chateada, né? E que vocês consigam aí viver plenamente com o seu lado luz e com o seu lado sombra, se ligando num só elemento, se complementando, se auxiliando, não se sabotando, né? Sendo seu próprio aliado. Muito obrigado, gente. Uma boa noite para todos.